Olá, graça e paz em nome de Jesus. Estamos no 83º dia do projeto Conheça a Sua Bíblia. Sigamos com perseverança até o final. 1 Reis 4. Os oficiais de Salomão. O rei Salomão reinou sobre todo Israel, e estes foram os seus altos oficiais. Azarias, filho de Zadok, era o sacerdote. Eliorefe e Aías, filho de Cisa, eram secretários. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Benaia, filho de Joaida, era comandante do exército. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Azarias, filho de Natã, era governador-chefe. Zabude, filho de Natã, era ministro e amigo do rei. Aísar era o responsável pelo palácio. Adonirão, filho de Ábida, era superintendente dos que realizavam trabalhos forçados. Salomão tinha governadores sobre todo Israel que forneciam mantimento ao rei e ao seu palácio. Cada um tinha de fornecer durante um mês do ano. São estes os seus nomes: Ben-Ur, nas montanhas de Efraim; Ben-Deker, em Macás; Saalabim, Bet-Semes, Elon e Bet-Anã; Ben-Esed, em Arubote; Socó e toda a terra de Éfer; Ben-Abinadab, que era casado com Tafate, filha de Salomão, em toda a cordilheira de Dor; Baana, filho de Ailude, em Taanac, Megido, e toda a Bet-Seã, que fica perto de Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, até além de Joquimeão; Ben-Geder, em Ramote-Gileade, nas aldeias de Jair, filho de Manassés, que estão em Gileade, e também na região de Argobe, em Bazã, 60 grandes cidades com muralhas e ferrolhos de bronze. Ainadab, filho de Ido, em Manaim; Aimás, que era casado com Basemate, outra filha de Salomão, em Naphtali; Baana, filho de Usai, em Azer e Bealote; Josafá, filho de Parua, em Isacar; Simei, filho de Elá, em Benjamim; Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. E havia só um governador nesta região. A prosperidade do reino de Salomão. O povo de Judá e Israel era tão numeroso como a areia que está na praia do mar. Eles comiam, bebiam e se alegravam. Salomão dominava sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Esses reinos pagavam tributo e serviram Salomão durante todos os dias da sua vida. As provisões diárias de Salomão eram 3.000 quilos da melhor farinha e 6.000 quilos de farinha. 10 boi gordos, 20 bois de pasto e 100 carneiros, além dos veados, as gazelas, os corços e aves bem tratadas, porque Salomão dominava sobre toda a região e sobre todos os reis do lado de cá do Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz em toda a região ao redor. Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, durante todos os dias de Salomão. Salomão tinha também 4.000 cavalos em estrebarias para os seus carros de guerra e 12.000 cavaleiros. Os governadores forneciam provisões, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos os que chegavam à sua mesa. Coisa nenhuma deixavam faltar. Também levavam a cevada e a palha para os cavalos e os jinetes, para o lugar onde estivesse o rei, segundo lhes havia sido prescrito. A sabedoria de Salomão. Deus deu a Salomão sabedoria e entendimento fora do comum e uma inteligência tão vasta como a areia que está na praia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol.
e a sua fama se espalhou por todas as nações ao redor. Compôs 3.000 provérbios, e os seus cânticos foram 1.005. Falou sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota dos muros. Também falou sobre os animais e as aves, os animais que rastejam e os peixes. De todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão, e também mensageiros de todos os reis da terra que tinham ouvido falar da sua sabedoria. 1 Reis 5. Salomão faz aliança com Hirão. Também Hirão, rei de Tiro, enviou os seus mensageiros a Salomão, porque ouviu que Salomão havia sido ungido rei em lugar do seu pai. Acontece que Hirão sempre tinha sido amigo de Davi. Então Salomão enviou mensageiros a Hirão, dizendo: Você sabe que Davi, meu pai, não pôde edificar um templo ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras em que se viu envolvido, até que o Senhor pôs os seus inimigos debaixo dos pés dele. Porém a mim, o Senhor, meu Deus, tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Por isso, tenho a intenção de edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus, como o Senhor falou a Davi, meu pai, dizendo: O seu filho, que porei em seu lugar, no seu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Agora ordene que cortem cedros do Líbano para mim. Os meus servos estarão com os seus servos, e eu lhe pagarei o salário destes, segundo o que você determinar. Porque você bem sabe que entre o meu povo não há quem saiba cortar a madeira como os sidônios. Quando Hirão ouviu as palavras de Salomão, ficou muito contente e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio para reinar sobre este grande povo. Hirão enviou mensageiros a Salomão, dizendo: Ouvi a mensagem que você me enviou. Farei tudo o que você deseja no que se refere às madeiras de cedro e de cipreste. Os meus servos as levarão desde o Líbano até o mar, e eu farei com que sejam conduzidas em jangadas pelo mar até o lugar que você disser. Ali elas serão desamarradas e você as receberá. E você também fará a minha vontade, dando provisões à minha casa. Assim, Hirão deu a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, segundo este queria. Salomão deu a Hirão 2.000 toneladas de trigo para sustento da sua casa e 400.000 litros de azeite de oliva puro, e o fazia de ano em ano. O Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Havia paz entre Hirão e Salomão, e eles fizeram uma aliança entre si. Preparativos para edificar o templo. O rei Salomão formou uma leva de trabalhadores forçados dentre todo Israel, num total de 30.000 homens. Ele os enviava ao Líbano alternadamente, 10.000 por mês. Um mês estavam no Líbano e 2 meses cada um em sua casa, e Adonirão dirigia a leva. Salomão tinha também 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que talhavam pedra nas montanhas, além dos chefes oficiais de Salomão, em número de 3.300, que dirigiam a obra e davam ordens ao povo que a executava. O rei mandou que trouxessem pedras grandes, pedras preciosas e pedras lavradas para os alicerces do templo. Os edificadores de Salomão e os de Hirão e os giblitas cortaram as pedras e prepararam a madeira e as pedras para edificar o templo. 1 Reis 6. Salomão edifica o templo. No ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, que é o 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. O templo que o rei Salomão edificou ao Senhor tinha 27 metros de comprimento, 9 de largura e 13,5 de altura. O pórtico, a entrada do templo, media 9 metros no sentido da largura do lugar santo,
contra 4,5 de fundo. Para o templo, fez janelas de ripas fixas superpostas, contra a parede do templo, tanto do santuário como do Santo dos Santos. Edificou andares ao redor e fez câmaras laterais ao redor. O andar de baixo tinha 2,25 metros de largura, o do meio 2,70 metros, e o terceiro 3,10 metros. Pela parte de fora do templo, ele fez reentrâncias para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. O templo foi construído com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que, durante a construção, não se ouviu nenhum barulho de martelo, machado ou qualquer outro instrumento de ferro. A porta da câmara do andar térreo ficava no lado sul do templo, e por uma escada se subia ao segundo andar, e deste ao terceiro. Assim, Salomão construiu o templo e o rematou, cobrindo-o com um tabuado de cedro. Os andares que edificou em volta do templo tinham 2,25 metros de altura, cada um, e estavam ligados ao templo por meio de vigas de cedro. Então a palavra do Senhor veio a Salomão, dizendo: quanto a este templo que você está edificando, se você andar nos meus estatutos e executar os meus juízos, e guardar todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para com você a minha palavra, a qual falei a Davi, seu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não abandonarei o meu povo. O Santo dos Santos. Assim Salomão construiu o templo e o rematou. Também revestiu as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho até o teto. Cobriu as paredes com madeira por dentro e cobriu o piso do templo com tábuas de cipreste. Revestiu também os 9 metros dos fundos do templo com tábuas de cedro, desde o chão até o teto. E esse interior ele constituiu em santuário, a saber, o Santo dos Santos. O santo lugar do templo media 18 metros de comprimento. O cedro do templo, por dentro, era enfeitado com entalhes de frutos e flores abertas. Tudo era cedro, não se via nenhuma pedra. No mais interior do templo, preparou o Santo dos Santos para nele colocar a arca da aliança do Senhor. O Santo dos Santos tinha 9 metros de comprimento, 9 de largura e 9 de altura. Cobriu de ouro puro. Cobriu também de ouro o altar de cedro. Por dentro, Salomão revestiu o templo de ouro puro e fez passar correntes de ouro por dentro do Santo dos Santos, que também havia revestido de ouro. Assim, revestiu de ouro todo o interior do templo e também todo o altar que estava diante do Santo dos Santos. Os 2 querubins. No Santo dos Santos, Salomão fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 4,5 metros de altura. Cada asa de um querubim media 2,25 metros, portanto, de uma a outra extremidade de suas asas havia 4,5 metros. Assim, o outro querubim também era de 4,5 metros. Ambos os querubins tinham a mesma medida e a mesma forma. A altura de um querubim era de 4,5 metros, e essa era também a altura do outro. Ele pôs os querubins no mais interior do templo. Os querubins estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede, e a asa do outro tocava na outra parede, e as suas asas no meio da sala tocavam uma na outra, e cobriu de ouro os querubins. Ornamentação das paredes e das portas. Em todas as paredes ao redor do templo, tanto na parte mais interior como na parte exterior, Salomão mandou esculpir entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Também revestiu de ouro o soalho, tanto na parte mais interior do templo como na parte exterior. Para a entrada do Santo dos Santos, fez uma porta dupla de madeira de oliveira. A verga com as ombreiras formavam um portal pentagonal. Assim,
Fabricou de madeira de oliveira 2 portas e mandou esculpir nelas entalhes de querubins, de palmeiras e de flores abertas. A estas, como as palmeiras e os querubins, revestiu de ouro. Para a entrada do santo lugar, fez batentes de madeira de oliveira, entrada quadrilateral, cujas 2 portas eram de madeira de cipreste, e as 2 tábuas de cada porta eram dobradiças. E mandou esculpir nelas entalhes de querubins, de palmeiras e de flores abertas, e revestiu esses entalhes de ouro. Também edificou o átrio interior de 3 ordens de pedras cortadas e de 1 ordem de vigas de cedro. No 4º ano, no mês de Zive, foi lançado o fundamento da casa do Senhor. E no 11º ano, no mês de Bul, que é o 8º mês, o templo foi concluído com todas as suas dependências, tal como devia ser. Salomão levou 7 anos para edificá-lo. 1º Reis 7, o Palácio de Salomão. Salomão construiu o seu palácio e levou 13 anos para concluí-lo. Ele construiu a casa do bosque do Líbano, de 44 metros de comprimento, 22 de largura e 13,5 de altura, sobre 4 fileiras de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. A cobertura era de cedro, abrangendo as câmaras laterais em número de 45, apoiadas em colunas, distribuídas em 3 fileiras de 15. Havia janelas em 3 fileiras, umas em frente às outras, agrupadas de 3 em 3. Todas as portas e janelas eram quadradas, ficando umas em frente das outras, em 3 fileiras. Depois, fez o salão das colunas, de 22 metros de comprimento e 13,5 de largura. Havia um pórtico de colunas diante dele, e uma área coberta na frente do pórtico. Também fez a sala do trono, a saber, a sala do julgamento, onde Salomão julgava. Ela era revestida de cedro, desde o chão até o teto. A casa em que haveria de morar, ele fez em outro pátio, atrás da sala do trono, e era uma obra semelhante à anterior. Salomão também fez uma casa semelhante à sala do trono para a filha de Faraó, que havia tomado por mulher. Todas estas construções eram de pedras valiosas, cortadas sob medida, cerradas para o lado de dentro e para o lado de fora, e isto desde os alicerces até as beiras do teto, e por fora até o átrio maior. Os alicerces eram de pedras valiosas, pedras grandes, pedras de 4,5 metros e pedras de 3,5 metros. Por cima delas, pedras valiosas, cortadas sob medida, e cedros. Ao redor do grande átrio havia 3 fileiras de pedras cortadas e uma fileira de vigas de cedro. Assim era também o átrio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. O rei Salomão enviou mensageiros que trouxessem de Tiro um homem chamado Hirão. Ele era filho de uma viúva, da tribo de Naphtali, e o pai dele, já falecido, era um homem de Tiro que trabalhava em bronze. Hirão era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência para fazer todo tipo de trabalho em bronze. Ele se apresentou ao rei Salomão e fez toda a sua obra. As 2 colunas do templo. Hirão fundiu 2 colunas de bronze. A altura de cada uma era de 8 metros e um fio de 5,40 metros era a medida de sua circunferência. Também fez 2 capitéis de bronze para pôr sobre o alto das colunas. A altura de cada um deles era de 2,20 metros. Havia obra de rede e ornamentos torcidos em forma de corrente para os capitéis que estavam sobre o alto das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro. Fez também romãs em 2 fileiras por cima de uma das obras de rede, para cobrir o capitel no alto da coluna. O mesmo fez com o outro capitel. Os capitéis que estavam no alto das colunas tinham o formato de lírios, como na sala do trono,
e tinham 1,80 m de altura. Perto do bojo, próximo à obra de rede, os capitéis que estavam no alto das duas colunas tinham 200 romãs, dispostas em fileiras ao redor, sobre um e outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo. Tendo levantado a coluna da direita, deu-lhe o nome de Jaquim, e tendo levantado a coluna da esquerda, deu-lhe o nome de Boaz. No alto das colunas estava a obra na forma de lírios, e assim foi terminado o trabalho das colunas. O mar de fundição. Hirão fez também o mar de fundição, redondo, de 4,5 metros de uma borda até a outra, e de 2,20 metros de altura, e um fio de 13,5 metros era a medida de sua circunferência. Por baixo da sua borda, ao redor, havia ornamentos em forma de cabaças, 10 a cada meio metro. Estavam em 2 fileiras, fundidas quando se fundiu o mar de fundição. O mar de fundição se apoiava sobre 12 touros de bronze. 3 olhavam para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. O mar de fundição se apoiava sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura das paredes desse mar era de 4 dedos, e a sua borda, como borda de copo, era como uma flor de lírio. Nele cabiam cerca de 40.000 litros. Outros utensílios para o templo. Hirão fez também 10 suportes de bronze. Cada um media 1,80 m de comprimento, 1,80 m de largura e 1,30 m de altura. Os suportes eram do seguinte modo: tinham painéis que estavam entre molduras, nos quais havia leões, bois e querubins. Nas molduras de cima e de baixo dos leões e dos bois pendiam grinaldas decorativas. Cada suporte tinha 4 rodas de bronze e eixos de bronze. Os seus 4 pés tinham apoios debaixo da pia, apoios fundidos, e ao lado de cada um havia grinaldas decorativas. A boca dos suportes estava dentro de uma guarnição que media 45 centímetros de altura. A boca era redonda, como a obra de um pedestal, e tinha 67 centímetros de diâmetro. Também nela havia entalhes, e os seus painéis eram quadrados, não redondos. As 4 rodas estavam debaixo dos painéis, e os eixos das rodas formavam uma peça com o suporte. Cada roda tinha 67 centímetros de altura. As rodas eram como as de um carro. Os seus eixos, aros, raios e cubos eram todos fundidos. Havia 4 apoios aos 4 cantos de cada suporte, que com este formavam uma peça. No alto de cada suporte havia um cilindro de 22 centímetros de altura. Também no alto de cada suporte, os apoios e painéis formavam uma só peça com ele. Na superfície dos seus apoios e dos seus painéis, gravou querubins, leões e palmeiras, segundo o espaço de cada um, com grinaldas ao redor. Deste modo, fez os 10 suportes. Todos tinham a mesma fundição, o mesmo tamanho e o mesmo entalhe. Hirão também fez 10 pias de bronze, em cada uma cabiam cerca de 800 litros e cada uma tinha 1,80 m de diâmetro. Sobre cada um dos 10 suportes estava uma pia. Pôs 5 suportes à direita do templo e 5 à esquerda. Porém, o mar ele pôs ao lado direito do templo, para o lado sudeste. Depois Hirão fez os caldeirões, as pás e as bacias. E assim ele terminou de fazer toda a obra para o rei Salomão, para a casa do Senhor. As 2 colunas, os 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas, as 2 redes para cobrirem os 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas, as 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas,
os 10 suportes e as 10 pias sobre eles, o mar de fundição com os 12 touros por baixo, os caldeirões, as pás e as bacias. Todos estes utensílios que Hirão fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor, eram de bronze polido. O rei os fez fundir em terra barrenta, na planície do Jordão, entre Sucote e Zaretã. Salomão deixou de pesar todos os utensílios devido ao seu excessivo número, não se verificando, portanto, o peso do bronze. Salomão também mandou fazer todos os utensílios do santo lugar do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição, os candelabros de ouro finíssimo, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do Santo dos Santos, as flores, as lâmpadas e as tesouras de cortar pavios, também de ouro. Também as taças, os apagadores, as bacias, os recipientes para incenso e os braseiros, de ouro finíssimo, as dobradiças para as portas da casa interior, que é o Santo dos Santos, e as das portas do santo lugar do templo, também de ouro. As dádivas de Davi são colocadas no templo. Quando o rei Salomão terminou toda a obra que fez para a casa do Senhor, trouxe as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado: a prata, o ouro e os utensílios. Salomão pôs tudo isso entre os tesouros da casa do Senhor. Chegamos ao fim da leitura de nosso 83º dia. Sigamos juntos até o final. Que o Senhor seja com o teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. E não se esqueça, aquele que ouve a palavra e também a coloca em prática é bem-aventurado no que realiza. Um abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.